beber só pelo paladar, comer de tudo que for bem natural, e só fazer muito amor, que amor não faz mal. Então, olha aí, nesse binô, melhor ainda é barato interior. E o que dá maior satisfação é a cabeça da gente, a plenitude da mente, a claridade da razão. E o resto nunca se espera, o resto é a próxima esfera, o resto é outra encarnação. Bom é não fumar, beber só pelo paladar, comer de tudo que for bem natural, e só fazer muito amor, que muito amor não faz mal. Então, olha aí, Monsieur Binot, melhor ainda é o barato interior. Que dá maior satisfação é a cabeça da gente, a plenitude da mente, a claridade da razão. E o resto nunca se espera, o resto é a próxima esfera, o resto é outra encarnação. Estou aqui hoje com Joyce Moreno, esse talento, essa pessoa que me influenciou tanto desde quando eu peguei a primeira vez no violão. Então, para mim é uma honra ter você aqui. Oba, que bom. Muito bacana. Que honra para mim. E eu te conheci como Joyce, né? E depois, agora virou Joyce Moreno. Pois é. Então, eu casei e assumi o meu nome de verdade, que é o nome do meu marido, do meu digníssimo marido, Tuti. que é Tuti Moreno. E o Tuti é apelido, mas o Moreno é de verdade, né? Todo mundo às vezes acha que é pseudônimo, mas não, é sobrenome mesmo, de família. E aí, eu, uma vez tendo entrado para os Morenos, né, para a família dos Morenos... Oficialmente. E também porque, se você dá um Google em Joyce, a primeira coisa que aparece é o James Joyce, né? Aí depois vem um monte de outras Joyces que tem no mundo, porque é um nome que, quando eu comecei a cantar, era um nome bastante raro. E aí, enfim... A gravadora achou que Joyce só estava de bom tamanho, que não precisava, porque não tinha ninguém chamado Joyce. O teu primeiro disco chama Joyce. Joyce, pois é. Então, e aí eu fiquei usando o meu primeiro nome a vida inteira, que era Joyce Silveira Palhano de Jesus, um longo nome, como aqui no Brasil é de tradição, né? A gente adora, né? Essa coisa meio... os portugueses que fazem isso, né? Esses longos nomes, assim. Mas aí, uma vez tendo assinado aquele contrato de casamento vitalício, forever, aí eu falei, quer saber? 25 anos de casada a gente tinha quando a gente casou no papel. Né? Eu falei, quer saber? Vou assumir logo esse nome que é tão bonito, né? É bonito, é bacana. E eu acho também essa coisa que você falou de não gerar confusão, né? Quem é essa Joyce? Essa é a Joyce Moreno. Depois eu descobri que tinha mais duas Joyce Morenos no Google conhecidas, mas nenhuma era cantora. Então, uma era jogadora de futebol, na Guatemala, sei lá. E a outra, acho que era uma pessoa que faz bonecas na Austrália. Eu falei, bom, então tá ótimo. Eu quando boto o Google Nelson Faria, também vem um monte de gente, inclusive meu filho, que é fotógrafo e é o diretor desse... Olha assim. Então isso também é engraçado. Pois é. Porque eu sou de uma tradição de Nelson Faria. Meu avô era Nelson Faria, Olha só. Pai é Nelson Faria, eu sou Nelson Faria, meu filho é Nelson Faria. É uma confusão. Quem sabe seu neto vai ser Nelson Faria também, se né? tiver um menino, vai ser... Então. Talvez. Mas aí fiquei Joyce Moreno, e eu achei que facilitou muito, porque para você me achar no Google, você tinha que botar assim, Joyce, cantora, compositora brasileira, aí tinha que dar um monte de explicação. Tinha que dar um release, quase. Sabe, é muito chato isso. Aí Joyce Moreno já está resolvido. Isso é bacana. Sou eu. Como é que foi a tua formação? Uma pessoa que veio do festival
Porque você, assim, aconteceu mesmo festival, Eu mas você apareci em festival. mas já tinha disco gravado antes? Já tinha disco gravado antes. Como é que foi assim? Conta um pouquinho da sua Bom, trajetória. A trajetória é a seguinte, meu irmão mais velho, um dos meus irmãos mais velhos, ele era músico, tocava em baile, era amigo das pessoas da Bossa Nova, então eu cresci ouvindo muita música dentro de casa, e ele era amigo do Menescal, ele era amigo... No conjunto de baile dele tocava o Elmir Deodato, tocava acordeon, Sérgio Barroso era o baixista, João Palma era o baterista, então era assim, um luxo total, e eu ficava vendo aquelas pessoas passando, entrando, saindo da minha casa. Mas eu era, como disse o Menescal, uma pirralha que eles faziam assim, sai, show! Mas eu ficava lá vendo eles tocarem, né? A diferença de idade era grande, 13 anos. Seu irmão tocava violão também, não? Guitarrista. Tinha uma linda Gibson, que eu acho que ele tem até hoje até. Mas enfim, eu ficava vendo os caras entrando e saindo da minha casa, tocando e tal. E comecei a tocar violão por conta própria, tocar sozinha, e aprendi a tocar. Aí, enfim, quando eu já tocava há algum tempo, eu fui estudar com o Jodacil Damasceno, clássico, né, para botar a mão no lugar, porque eu tocava, estava tudo certo, mas aqui estava tudo errado, né? E ele corrigiu um monte de coisas e tal. Mas ainda era só um sonho, né? Até que eu tinha... Era um sonho mesmo? Você já estava ligado em que você ia ser... Eu tinha o plano B era o jornalismo, que foi no que eu me formei. Eu me formei como jornalista na PUC. Cheguei até a trabalhar no Caderno B do Jornal do Brasil e tal, como estagiária. Quando eu ia ser efetivada, estava dando certo, a música entrou no festival, e aí eu, enfim, assinei um contrato para gravar um disco, e aí foi. Aí foi. Bom. Aí, ganhamos. Né? Pois é, mas enfim... Ganhou. Eu ganhei, porque para mim foi muito bom, a primeira opção seria essa, mas eu sabia que não ia ser fácil, como de fato não é para ninguém. Então, assim, aí eu gravei o primeiro disco, gravei o segundo, a coisa começou a caminhar, dei uma parada, depois voltei. Essas coisas que acontecem, filhos e tal, né? Aí, essas coisas que acontecem na vida. Depois, quando teve essa história do festival, eu já tinha feito alguns discos, já tinha, inclusive no exterior, tinha gravado um disco na Itália também. Nessa volta, depois dessa gravação, eu comecei a mostrar música para as pessoas, porque eu guardava muito, né? Mas aí mostrei para o Milton, ele gravou Mistérios. Aí mostrei para Elisa, ela gravou Essa Mulher. Mostrei para Bethânia, ela gravou Da Cor Brasileira. Aí o negócio começou a dar certo, né? Então você se inseriu no mercado primeiro como compositora? Isso, não, nessa fase, Nessa né? fase, Quer dizer, na verdade, sim, porque desde o meu primeiro disco, esse que chama Joyce, que é de 1968, que eu gravei, eu tinha 19 para 20 anos, metade das músicas já eram composições minhas, né? E o que causava um pouco de polêmica, não era moda muito mulher compositora nessa época, teve crítico que falou, essas músicas não são dela não, são muito boas para ser de mulher. Tinha esse papo nessa época, papo de... Que louco isso. Papo maluco, né? Mas acontecia isso. Aí, enfim, sempre tinha, as minhas músicas estavam sempre inseridas nos discos que eu fazia e tudo, né? Mas, aí eu gravei o Feminino. Esse foi que foi o disco que absoluto. realmente me mostrou, me botou na vida das pessoas, né? Até porque tinha Clariana, que foi um grande sucesso de festival, e essas músicas todas que os grandes cantores já tinham gravado, que Bethânia já tinha gravado, que Elis já tinha gravado, que Milton já tinha gravado, as músicas estavam todas lá também, né? Então, o Revendo Amigos é desse? Revendo Amigos é desse. Também, adoro. Também é desse. E aí, enfim, daí pra frente foi, né? Só porque eu falei Revendo Amigos, dá uma palhinha dela. Vontade de rever amigos, os gestos de sempre, a risada em comum, contando as histórias, os casos antigos, as músicas novas, sem moda, sem tempo nenhum. Isso é demais. Isso aí. Isso foi aquele momento da... Eu curti isso tanto. Essa música foi um momento assim, muito importante, porque foi a época da anistia, né? Os amigos estavam exilados, né? Ou tinham sido presos. Então era muito isso, vontade de rever amigos. Vamos trazer os caras de volta, né? Era isso. Pô, que bacana. Eu ouvi muito. Isso. Esse disco Feminina
Eu ouvi de cabo a rabo assim 500 vezes. Eu ouvia muito, eu gostava. Legal. Eu botava a bola. Tem até hoje ainda, eu até pedi pra você autografar. Lua cheia, cor de tangerina, na paisagem nordestina.